Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado e Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito dar continuidade a esses estudos maravilhosos. Estamos falando sobre a mordomia ou sobre nós como mordomos das coisas do Pai Celestial. E devemos ter muito cuidado de como lidar com diversas coisas, com nós próprios, com os outros, para com a igreja. E agora estamos estudando como lidar para com o nosso Papai do Céu. Então, essa semana estamos falando sobre o Criador e Proprietário. E vamos estudar hoje, segunda-feira, o segundo tópico, sobre digno de reverência. Portanto, pergunta A. Que fatos comprovam que Deus é o único merecedor de nossa contínua adoração? Salmos 33, versículos 6 ao 9. Então diz o salmista: Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como no montão, põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Portanto, temos aqui a descrição que o salmista traz, concernente a como é que foi feito, nós também sabemos, como lemos lá em Gênesis, está lá descrito, Deus falava e tudo acontecia, ele tinha o poder de criar, de ajuntar, e tudo que foi preciso ele fez. Mas o salmista traz aqui duas frases: tema toda a terra ao Senhor e temam-no todos os moradores do mundo. Ainda o profeta Jeremias, no capítulo 10, no versículo 9 ao 13, traz o seguinte: Prata batida é trazida de Tarsis e ouro de Ufaz. A obra do artesão e do ourives é vestida de azul e de vermelho. Tudo não passa de obra de hábeis artesãos, mas o Senhor é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando ele se ira, a terra treme. As nações não podem suportar o seu furor. Digam-lhes isto: esses deuses que não fizeram nem os céus nem a terra desaparecerão da terra e debaixo dos céus. Mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Ao som do seu trovão, as águas do céu rugem e formam-se nuvens desde os confins da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva e dos seus depósitos faz sair o vento. Portanto, temos aqui também a descrição do profeta Jeremias, do poder do excelso Deus, como é que ele fez, o que ele faz, o que ele controla, tudo está sob o seu comando. Então, devemos ter noção disso e lembrar da devida reverência que devemos dar ao nosso Pai Celestial. Patriarcas e Profetas, página 336, traz o seguinte: o direito divino à reverência e adoração acima dos deuses pagãos se baseia no fato de que ele é o Criador e que até ele todos os outros seres devem a própria existência. Deus fez tudo. O resto é tudo criatura. E tudo que é criatura não é digno da honra e o louvor, que é unicamente a Deus. Seguindo a leitura, Mensagem Escolhida, volume 1, página 294, traz o seguinte: o ser divino está comprometido a sustentar tudo que ele mesmo criou. A mesma mão que mantém as montanhas e as equilibra na posição correta, guia os mundos em sua misteriosa marcha ao redor do Sol. Deus fornece a matéria e as propriedades com as quais cumpre seus planos. Ele emprega seus agentes no desenvolvimento da vegetação, envia o orvalho, a chuva e o sol para que a verdura brote e se espalhe como um tapete sobre o solo, para que os arbustos e as árvores frutíferas se desenvolvam, floresçam e produzam. Portanto, temos aqui confirmação: Deus fez tudo e, como Criador, ele mantém tudo o que ele criou. E logo, se ele é o mantenedor, ele é o único, digo, de honra, de respeito, de reverência, de adoração. Portanto, é bem claro. Pergunta B. Que perguntas devem nos levar a uma maior reverência para com Deus? Então vamos ver alguém que realmente fez uma experiência extraordinária com Deus. Ou Deus fez com ele, ou o próprio inimigo estava envolvido num desafio. Estamos falando da pessoa de Jó. Então,
Ele passou por dificuldades extremas. E vamos ver o que ele falou de Deus. Jó 11, o versículo 7, diz assim: porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Foi uma pergunta que ele fez durante sua situação, conforme ele estava. Mas ainda seguindo, no capítulo 38 de Jó, versículo 1 a 7, traz o seguinte: depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos com os homens e perguntar-te-ei, e tu responde-me: onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam? Então aqui ficaram algumas perguntas para uma análise, e foi feita essas perguntas a Jó, para poder ele passar também aqueles que estavam ali em volta dele a fazer algumas questões que não era própria. Diz a Pena Inspirada, está relatado em Comentário Bíblico de Ellen White, volume 3, página 1141.